Vênia, O que tá acontecendo? Fernanda Maia. Abre o olho, Fernanda Maia. Abre o olho. Tem uma frase que eu gosto muito, Vênia. Qual é? Tudo normal. Calma, Pedrosa. Tudo normal. E digo mais. Abriu o olho. O que era 10 foi pra 7, o que era 7 foi pra 5 e o Vascão tá chegando. Eu costumo ouvir pelo andar da carruagem, pelo andar da cavalaria, vai parar. Você tá falando de quê? Vai parar. Você tá falando de quê? Vênia, Eu agora só penso em semifinal de Libertadores. eram tá. 10 pontos, Vênia, a diferença. Eu falava, abre o olho. Caiu pra E é 10 pontos. Virou 7, eu, abre o olho. 7 pontos. Tá em 5, Vênia. Tá em 5. Não, é aqui, vamos lá, estatística. O Botafogo ganha uma, perde outra. O Vasco só ganha, vai chegar uma hora que vai passar. Não, tem uma estatística também. Joga em casa e empata. Toma empate. Toma empate, toma empate. Só que eu tô preocupada contigo. Comigo? Mas antes, tô preocupada com outra pessoa. Ô, Cris! Ufa, que susto. Ô, Cris! Ô, Isabelle Benito, Vai aí cair. não. Ô, Cris! Ô, Santos, vai devagar aí, Santos. Você tem um jogo a menos do que eu. Contra quem? Ceará! Ô, Cris, se você ganhar, o que acontece comigo? Desce mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. O Cris foi bem. Desce mais um pouquinho. E o Flusão tá chegando também. Ele simplesmente, se ele vencer o Ceará, o Fluminense, ele me tira do G6. A sua sorte é que vai virar G7, G8. Ou não, Vênia. Ou não, né? Ou não. Tem isso também, né? O gigante tá na Copa do Brasil também. Olha aí, ó, o Vasco, cadê o hino do Vascão? Cadê? Olha lá, ele tava com saudade. Eu posso fazer de uma pergunta ao isso. Pedrosa? Tem, claro, pode. O Vasco hoje joga o melhor futebol do Brasil, Pedrosa? É o time do momento. Justo. Resposta boa. É o time do momento. É o time a ser batido? É o time a ser batido. É o time do retorno. É o time do retorno. É o líder Vasco do clausura. é o líder. É isso. Lá na Argentina é apertura e clausura. É isso. Vasco é o líder do clausura. O Vasco realmente é o líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lucas Pedrosa, olha... Nem nos meus melhores sonhos imaginei isso. Que Tem um detalhe, isso? Pedrosa. Fez 3 gols, não tomou nenhum. Tranquilo. De Mas boa. o negócio mudou. 3 jogos seguidos sem tomar gol, Vênia. Olha Perfeito. só, o Vasco venceu mais uma com direito a 2 gols, sabe de quem? Do Pirata Verrete, que encerrou um jejum de 8 jogos que ele não marcava, mas mesmo assim ele ainda era o artilheiro do Brasil. Perfeito. E assume agora a vice-artilharia do campeonato. A gente vai ver como foi esse jogo e na volta a gente vê esses fazedores de gol chacoalhando o futebol moderno intenso. Tem gente que tá fazendo precisando, Fê. todo mundo repensar. Tem Ô, Du, mesmo. eu tô. Sem Ryan em campo, o Cruz Maltino foi pra cima e após cruzamento de Nuno Moreira, Verrete tentou abrir o placar de cabeça. Cruzamento de Lucas Barbosa, a marcação tirou. John finalizou, mas foi parado pelo goleiro Léo Jardim. O Vasco seguia embalado e após escanteio teve mais uma ótima oportunidade com Felipe Coutinho. Aos 27 do primeiro tempo, Lucas Piton cruzou e Verrete bateu para a rede, mas o goleiro Cleiton defendeu a bola já dentro do gol. Gol do Vasco, 1-0. O Bragantino corria atrás do empate, 2 vezes com Sacha, a primeira defendida por Léo Jardim e depois chutando para fora. Mas quem estava para jogo era o Pirata. Aos 23 do segundo tempo, Paulo Henrique chutou da intermediária, Cleiton espalmou e Verrete aproveitou o rebote para marcar o segundo, 2-0 Vasco. O segundo gol do artilheiro do Brasil em 2025, que não marcava desde agosto. E o gigante da colina não parou por aí. Em grande fase, conseguiu mais um gol, já no final, a arrancada de Andrés Gomes, que tocou para GB mandar forte para o gol. Final, Bragantino 0, Vasco 3, que está na 8ª posição com 42 pontos. O homem tá embrasado. Ele tá feliz. Olha as
canjica dele, Vene. Engraçado que eu achei que era você que ia mostrar as canjicas hoje, não? Eu não. Hoje não. Hoje é a vez dele. Muita gente achou também. Eu também achei. Lucas Pedrosa, o que falar do seu Vascão, Lucas Pedrosa? A máquina. A máquina. O time do momento. O líder do retorno. O colossal Clube de Regatas Vasco da Gama. Se preparando para a Copa do Brasil. Eu espero que chegue lá sim. Ai, me dá até medo, Pedrosa. Vene. Tá jogando muito cedo, Até entendeu? lá muita coisa acontece. Tá muito cedo, cara. Falta um mês e meio. É muito cedo, mesmo muita coisa muda no futebol, entendeu? Mas, falando sério, eu acho que o Vasco fez um grande jogo contra o Red Bull Bragantino. Eu acho que, principalmente na fase defensiva, apesar do Vasco ter feito 3 gols, do Vasco ter vencido por 3-0, que é um placar sonoro, principalmente jogando fora de casa, contra o Red Bull Bragantino, que vive uma fase bem ruim no pós-Copa, mas é um time organizado, é um time que, tanto é que faz parte da primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco ontem fez um jogo muito maduro, equilibrado, que era uma coisa que eu sempre buscava cobrar do Fernando Diniz. Com a bola, o Vasco sempre jogou bem com o Fernando Diniz, sempre criou oportunidades, sempre teve ótimos jogadores que conseguiam fazer o Vasco também abrir o placar ou marcar gols. Defensivamente, essa equipe, principalmente antes dos reforços, ela tinha muita dificuldade de conseguir segurar jogos, ela tinha muita dificuldade de ter uma postura defensiva boa e ontem o Vasco deu uma aula na fase defensiva. Tanto no primeiro tempo, depois do gol do próprio Verratti, e não é coincidência, cruzamento do Lucas Piton, gol do Verratti de cabeça, uma coisa que a gente já viu diversas vezes aconteceu de novo, não foi de cabeça, mas foi um gol que o Verratti completou ali, e aí a bola entrou, assim, acho que resta pouca dúvida daquele lance ali, o Cleiton vai pegar a bola lá dentro, gol do Vasco. O Bragantino, naturalmente, iria tentar o empate por estar jogando dentro de casa, mas o sistema defensivo do Vasco funcionou tanto, o sem bola do Vasco no 4-4-2 funcionou tanto e de uma forma tão equilibrada que o time conseguiu segurar o resultado sem sofrer. O Léo Jardim praticamente não fez defesas dentro da partida. Vira para o segundo tempo, nos primeiros 15 minutos, acho que o Vasco também continuou sofrendo, mas soube sofrer. Por ter um Robert Renan vivendo uma grande fase, o Carlos Cuesta que caiu como uma luva, o Barros que é um monstro nessa composição, mas quando eu digo esses 3 nomes é muito por conta do reforço que eles trouxeram para o time do Vasco da Gama. Só que de forma geral o sistema defensivo inteiro jogou de forma equilibrada, marcando em bloco médio, o Verratti fazendo também uma boa partida, não só com a bola pelos 2 gols, mas também sem a bola, enfim. Um Vasco que ganha do Red Bull Bragantino por 3-0 sem o Ryan, sem o seu principal jogador. Isso mostra que o trabalho do Fernando Diniz, ele vai muito além da individualidade. Ele vai principalmente em cima do coletivo. Vem o segundo gol do Verratti naquela sobra do chute do Paulo Henrique e o Carlos Andrés Gomes, que é outro jogador do reforço do Vasco da Gama, que foi contratado nesse meio de ano, consegue fazer uma belíssima jogada para o gol do GB. Ou seja, a gente falou aqui de coletividade, da artilharia, do Verratti voltando a marcar, um cara muito importante, porque trabalhou em silêncio e voltou para ajudar o Vasco no descanso mental e físico que ele teve, da zaga, que foi também reforçada, da base, Barros, da base, GB. Então é o Vasco que tem coletivo, individual, base e um trabalho do Fernando Diniz, que também culmina na boa janela que a diretoria do Vasco fez. Então, cara, é um momento de fato de lua de mel. É o momento de um Vasco que não vivia isso desde 2012. Semifinalista da Copa do Brasil, líder do retorno do Campeonato Brasileiro, um time que acumula 6 vitórias nos últimos 7 jogos, nos últimos 12 jogos só tem uma derrota, então é um time que realmente está numa sintonia muito fina, a torcida fazendo a festa lá em Bragança e vai fazer em São Januário no próximo domingo contra o São Paulo. É muito prazeroso ver que o Vasco não só está subindo na tabela, mas o Vasco também está jogando futebol. O Vasco hoje é um time de futebol. E é isso que acontece, ô Vene Casagrande, quando você dá tempo a um treinador que tem experiência, que tem um trabalho, uma forma de trabalhar muito genuína, né? Muito dele, na verdade, com muitas características. E quando você também tem uma segunda janela muito positiva. O Vasco conseguiu equalizar tudo isso. E aquele problema defensivo, que era uma coisa crônica há uma década, pode dizer, Pedrosa, há uma década? Mais de uma década até. Uma coisa crônica, porque quando não era na zaga, era no gol. Até o Martins chegar, o Vasco foi rebaixado 2 vezes até achar um goleiro. Depois é zagueiro, aí o Medel dá uma apoiada ali, mas é uma coisa nessa questão defensiva, ele resolve um problema crônico do Vasco da última década, que é a defesa, né? Fernandinha, as contratações foram certeiras. E foram certeiras por quê? Porque o Fernando Diniz participou desse processo de negociação, esse processo de escolha desses atletas. O Fernando Diniz selecionou, entendeu quais jogadores poderiam se encaixar ao estilo de jogo dele e esses jogadores chegaram, assumiram a titularidade,
no setor defensivo que eu estou me referindo, juntamente com o Cauã, que era um jogador também que ele observava, provavelmente viu Treinou, os bons... Vene. Treinou o Na Cauã. primeira passagem, o Cauã era do Vasco. Conhecia, então fez também essa solicitação da diretoria para buscar esse jogador de volta de um empréstimo, e esses jogadores chegaram e assumiram a titularidade e, obviamente, ajudaram bastante a equipe do Vasco. Hoje, até mesmo um torcedor vascaíno me parou na rua e falou: Vene, por que você acha que esses zagueiros chegaram e já jogaram e parece que eles jogam há tanto tempo junto? Porque são dois bons jogadores. Jogadores bons vão se entender rápido. Eles não vão precisar de muito tempo para pegar um entrosamento. E é o caso do Robert Renan, é o caso do Carlos Cuesta. Esses dois jogadores chegaram e assumiram. Agora, apesar do bom momento do Verratti diante do Red Bull Bragantino, a gente não pode destacar aqui o bom jogo do Andrés Gomes. Uma partidaça dele. Inclusive, ele deu uma assistência, assim, um jogador que chegou e assumiu também essa posição, digamos assim. Hoje, eu considero ele titular também, não só os dois jogadores na parte defensiva, ele na parte ofensiva, na minha concepção, continua sendo titular, independentemente se ele vai ser titular ou não. Mas é um jogador que dá a oportunidade ao Fernando Diniz de mudar o estilo de jogo dele no setor ofensivo. Se um jogador não estiver bem, ele tem o Andrés Gomes, e assim vai. Se o Andrés Gomes não puder jogar, se o Ryan não puder jogar, ele tem o Verratti. Então, assim, ele tem mais possibilidade de montar a equipe dele de olho no adversário também. Antes ele não tinha. Então foi uma janela de transferência certeira, obviamente méritos da diretoria e méritos também do Fernando Diniz, que selecionou esses jogadores, e esses jogadores já chegaram e já estão dando conta do recado. Mas o Gomes realmente é uma coisa diferente, hein, Pedrosa? Ele é o tipo de jogador que ele vai te irritar algumas vezes, que ele vai dar um tapa a mais, que ele vai prender um pouco mais a bola, mas justamente esse também é o ponto positivo dele, porque ele é um garoto intuitivo. Aquela bola que ele leva ali pro final, todo mundo achava, inclusive o zagueiro do Red Bull Bragantino, que ele ia levar para segurar, para fazer tempo, porque o Vasco estava com 2-0 no placar. E não, ele vai em direção ao gol, que é uma coisa que o Fernando Diniz pede muito. Não interessa de quanto a gente esteja ganhando, a gente tem que tentar fazer gol até o final. Então você já vê também o Fernando Diniz influenciando positivamente nesse colombiano. O cara tem 22, 23 anos, muito bom jogador, o Carlos Andrés Gomes. E quando o Vene cita sobre selecionar, eu acho que é muito importante essa palavra, Vene. Porque não adianta você contratar um jogador, por mais que ele seja bom jogador, se ele não se encaixa no seu estilo de jogo. E o Carlos Cuesta e o Robert Renan foram selecionados a dedo pelo Fernando Diniz. Esse cara aqui, ele compõe exatamente o que eu quero como estilo de jogo. O Carlos Andrés Gomes é outro. Sabe qual foi o argumento que o Fernando Diniz utilizou para poder contratar o Carlos Andrés Gomes? Que inclusive foi uma escolha diretamente do Edmar Lopes. Eu vou fazer o que eu fiz com o Arias com você. Vou fazer você chegar à seleção colombiana. Ele convence o jogador. Ele convence o jogador. E o cara fala assim, opa, esse cara realmente fez o Arias estar na Premier League hoje e chegar na seleção colombiana. E esse cara vem pro Vasco por conta da conversa com o Fernando Diniz. Então assim, tudo que ele está conversando e conversou com esses atletas está acontecendo dentro de campo. O Vasco tem chance de ganhar um título. O Vasco hoje é um time que joga um futebol muito brilhante dentro do Brasil. E esses caras abraçaram a ideia. Que é uma coisa que a Fernanda deixou muito claro também. Quando abraça a ideia, meu camarada, é muito difícil segurar. É muito difícil segurar. Porque às vezes o treinador é até bom, mas não dá liga. Em alguns, por uma questão de ambiente. E a gente vê que o Diniz tem uma identificação forte com o Vasco. Ele tem uma relação muito positiva, né? E a forma até dele ter sido escolhido pelo presidente Pedrinho, numa hora que ninguém estava acreditando no Vasco, no Pedrinho. Todo mundo começou, o quê? Fernando Diniz... Pô, né? Muita gente, a fila do perdão estava quilométrica, que já distribuíram a senha, o povo já entrou. Fala, Vene. Tem um bom exemplo no futebol brasileiro, isso que o Pedrosa mencionou, de fazer contratação por apenas ser bom jogador. Por exemplo, pega a primeira janela de transferência do Cruzeiro no começo do ano. Eles fizeram várias contratações, vários bons jogadores, só que eles não analisaram se aquele jogador se encaixaria no perfil de jogo do Cruzeiro. E deu o que deu. Vários jogadores não foram aproveitados, inclusive já até saíram. É o caso agora do Vasco. O Vasco fez contratações, poucas contratações, mas contratações que foram selecionadas pelo seu treinador por entender que esses jogadores se encaixariam no perfil de jogo que ele atua atualmente no Vasco da Gama. Então isso é importante demais. Não adianta você contratar apenas por ser bom jogador. Sim. Esse bom jogador vai se encaixar no estilo de jogo do treinador? Isso é importante também. O Atlético Mineiro também é assim. É assim também. Cheio de jogador bom. Vai pegar o elenco do Atlético Mineiro, é uma maravilha. Só que tem coerência de trabalho naquela ali? Não. Matheus França chegou muito bem. Inclusive um deles, Dudu, foi pra lá. Exato. Foi pro Cruzeiro, depois foi pro Atlético Mineiro. E a mistura é, além disso tudo, de você ter, tipo, as trocas de treinadores de uma forma incessante, e aí o cara vem, escolhe um jogador, vai embora, o jogador fica.
Ou ele tem um tipo de jogo que um encaixa e depois não encaixa mais. Ou também a falta de critério para contratar. Sim. Há uma comoção para chamar o fulano. E o fulano é muito bom. Gente, fulano é muito bom, mas no meu time ele é muito bom. Aí, às vezes, você olha um elenco, tem 4 pontas esquerdas e 1 ponta direita. Tem 4 zagueiros de pé esquerdo e nenhum de pé direito. Aí você fala, gente, qual foi o critério pro povo escolher esse pessoal? É o quê? É a moda do baralho. Entendeu, Vene Casagrande? Sim. Que acontece muito. Depois de ver sua maior seca de jogos sem marcar, a gente falou aqui, talvez seja a pior marca do Verratti na sua carreira, né? O Verratti garantiu 2 gols ontem e briga pela artilharia do campeonato. Foi mais uma vez decisivo, né, meninos? Tá aí, ô Pedrosa e Vene, você de casa, artilheiros do futebol brasileiro em 2025. Eu tô falando do Brasil inteiro, todas as competições. O Verratti tem 26 gols. Geralmente a gente vê aqui algum time do Nordeste, porque como lá Tem a Copa do Nordeste, e aí depois vem pra cá, e aí o Nordeste no Campeonato Brasileiro e às vezes também Sul-Americana e tal, a gente vê geralmente no Brasil assim. Tá aí o Verratti em primeiro, Flaco Lopes em segundo, com 3 gols, que pra artilharia, gente, essa é uma diferença grande, tá? O Caio Jorge com 20, o mesmo número de gols do Germancano e do Arrascaeta, que isso aqui também é um absurdo, né? Os números do Arrascaeta para a sua própria carreira, detalhe, né? Nessa lista aí, Só ele. Verratti e Cano são 2 jogadores que, teoricamente, vivem uma fase ruim na temporada. E mesmo assim estão aparecendo aí na lista de top 5. Só o Arrascaeta é meia. Exato. Só o Arrascaeta é E meia. o que torna mais impressionante o número dele. Agora, só o Arrascaeta é meia, mas a gente tem 2 caras da antiga aqui, Pedrosa. A gente fala aquele típico camisa 9. O Cano precisa de uma bola, um toque na bola para fazer o gol. Ele é fazedor de gol. E o Verratti, idem. Ainda mais quando a duplinha dele, que é o Lucas Piton, aí eles têm minutagem juntos. Porque aconteceu, eu até comentei aqui, o Piton volta, começa, e o Verratti entra e o Piton sai. Se lesionou. Né? Eles estavam voltando juntos, mas não estavam encontrando. tendo minutagem. E aí agora, deixa os dois sentarem no restaurante pra bater um papo, ô Pedrosa. Cara, assim, é o que eu falo, eu já não acredito em tantas coincidências no futebol. Acho que o futebol tem a ver com trabalho, com o dia a dia, com conversa, com entrosamento. No caso do Verratti e do Piton, aí que eu não acredito mesmo, não tem coincidência, gente. O Piton joga, o Verratti faz gol. Isso. O arco e a flecha, o tempo inteiro. E ontem foi a mesma coisa. Você falou sobre o primeiro toque, os 2 gols do Verratti foram em um toque só. Tanto o gol que ele faz o primeiro, quanto no rebote no segundo. Então é um cara que merecia essa volta por cima, é muito trabalhador e estava sentindo muito esse momento também. Foi importante, ainda bem que o Fernando Diniz entendeu que ele precisava ser preservado e ele volta do jeito que a gente precisava, do jeito que a gente sempre falou aqui. Não descartem, não tratem com desrespeito, porque é um jogador de calibre. E tá aí o Verratti ajudando o Vasco E novamente. a gente vê, ele volta a marcar a comoção da comissão, da galera do Vasco. Isso mostra o carinho que todo mundo tem com ele. E como ele é importante também, Vene Casagrande, internamente, Pedrosa já trouxe essa informação várias vezes. Ele é um cara de liderança, ele é um cara que, por muitas vezes, a gente viu o Vasco patinar, ele vai lá e bota a cara. Quantas vezes já viu ele puxando elenco, tirando o elenco de campo? Enfim, ele é um cara que tem muita liderança. Talvez o mais líder aí Disparado. Ele é o cara que as pessoas olham e falam assim, é o nosso líder, é o nosso capitão. Dos mais jovens aos mais velhos. E isso é importante e fundamental para você ter um processo positivo, com todas aquelas características que a gente fala aqui no programa, para um time estar no topo, ter uma liderança dessa dentro do vestiário com o jogador é muito importante, Vene. A gente observa isso na atitude dele, por exemplo, quando o Vasco estava vivendo um péssimo momento na temporada, era ele quem botava a cara para dar entrevista. A gente observa isso nos conteúdos que o Vasco reproduz aí nas redes sociais, nos bastidores, no vestiário, com o discurso dele. E a gente também observa isso na transmissão de ontem, eu não lembro qual foi o repórter, que até mencionou que um funcionário do Vasco da Gama disse, Verratti, hoje você vai fazer 2 gols, passando confiança para ele. Aí ele faz 2 gols, ele vai lá dar um beijo na testa desse funcionário. Então, assim, isso mostra que no dia a dia, todo mundo queria ver o Verratti voltando a fazer gol, voltando a ser feliz com a camisa do Vasco da Gama. Isso quer dizer que ele volta a ser titular absoluto? Na minha concepção, não. Mas isso quer dizer que, pelo menos, ele faz as pazes com a gente e vira mais uma opção, uma boa opção para o técnico Fernando Diniz. Pelo estilo do Diniz, Pedrosa, você acha que ele pode começar agora? Ele voltou a marcar, tá? E aí tem o Ryan jogando tudo.
Você acha que ele pode levar em consideração o adversário e começar a usar o Vasco de forma diferente? Eu vou dizer, eu não acho que o Diniz tem esse perfil. Mas você acha que ele pode começar a ser mais flexível e passar a ser assim? Fernanda, o Diniz, quando se pergunta sobre o Verratti, inclusive o Verratti no banco, ele fala o seguinte, o Verratti é titular do Vasco. Ele é titular do Vasco. Assim como o Andrés Gomes é titular do Vasco, o Rayan é titular do Vasco, o Nuno é titular do Vasco. Então eu acho que assim, pro jogo contra o São Paulo no domingo, eu duvido muito que ele vai mexer naquilo que estava dando certo. Que era o Rayan, Nuno, Andrés Gomes e Coutinho. Até porque o Vasco tem um poder maior de marcação quando joga dessa forma e também de desmarque, de envolvimento, digamos assim, jogando em casa. Mas eu também não duvido que no jogo que ele achar que o Verratti tem que jogar, ele vai colocar o Verratti e não quer saber de nada. E tá tudo bem, porque essa é a grande característica de um grande elenco, é você ter opção. Acho que o mais importante pro Vasco hoje, manter no segundo tempo aquela inconsistência que a gente falava bastante, no segundo tempo o time morre. Isso não tem acontecido mais, porque ele tem opções no banco. Ontem entrou o David, entrou o Matheus França, entrou o GB. Que inclusive pegou. Revelação, joia, já não é mais o Rayan. O Rayan é uma realidade. O Rayan tá pronto. O GB que agora tem que ser encarado como uma joia, como uma revelação. O Barros tem que ser encarado como uma revelação. Então, quanto mais opções o Fernando Diniz tiver, melhor. Acho que o Verratti tem que ser titular contra o São Paulo? Acho que não, tem que voltar o Rayan. Mas o Verratti tá ali pronto para ajudar e que luxo ter o Verratti no banco. Olha isso, ontem o Vasco chegou à 4ª vitória seguida. É a 2ª vez desde 2012 que isso acontece. Olha a arte aí na tela. Você até falou, o melhor momento depois de 2012. 4 vitórias seguidas do Vasco. 2012, Vasco 1-0 no Botafogo, Vasco 1-0 no Atlético Goianiense, Vasco 1-0 no São Paulo, Vasco 2-0 no Santos. 2024, Vasco 2-0 no Fortaleza, 2-1 no Internacional, 2-0 no Corinthians, 1-0 no Atlético Goianiense. Isso aqui não foi ali na reta final? Foi com o Rafael Paiva. Foi julho. Ah, tá. Julho e agosto. Depois daquela estreia com o São Paulo, não? Foi perto dali. Foi ali, perto não foi? Dali. Foi. Que aí o Estrela jogou a beça, minha memória tá falhando, não. Foi por ali, mesmo. né? Isso mesmo. E aí, em 2025, agora tá aí, 4-3 em cima do Vitória, que ainda tava naquela fase de fazer gol E tomava. e tomar. Faz um gol e toma. Tem que fazer 3 pra ganhar. O GB fez o gol da vitória nesse jogo. É verdade, é o gol que Em o amigo... 4 jogos, 2 gols. Cruzamento de quem? Foi de quem? Confesso que eu não lembro. Piton. Foi do Piton. E voltou nesse dia, não foi? Voltou da lesão? nesse dia. Vasco 2-0 no Fortaleza, Vasco 2-0 no Fluminense e Vasco 3-0 no Bragantino. Ou seja, se fosse o Verratti, era o Verratti fazendo gol na área. Muito porque provável. o GB E a entrou. gente falou isso nesse dia que eu comentei. falamos. Eu falei, poxa, o Piton entrou e o Verratti saiu. Aí ele falou, provavelmente... Inclusive, você trouxe a informação nesse dia que o Verratti passou instruções pro GB. Passou, tem um vídeo foi? do Piton, do Verratti falando assim, ó, mexendo no vestiário e mostrando pro GB como ele deveria se posicionar dentro da área. E o que a gente repara aqui nesse recorte recente, Vene Casagrande, é um Vasco que não leva gols. Palmas pro Vasco. Quem diria, Vene, que a gente ia chegar nesse momento, neste programa? Esse 2025 realmente tá uma loucura. Tá diferente, né? Olha aí, Vene Casagrande, não tomou gol. Não, mas isso é mérito do Fernando Diniz, obviamente, é aquilo que a gente mencionou. Após a chegada desses 2 jogadores, eu acho que foi crucial para o técnico ele poder ajustar o setor defensivo. E o Fernando Diniz, ele está tendo aquilo que todo treinador sempre busca em uma equipe. Equilíbrio. Você ser bem na parte ofensiva e não levar gol. Isso é muito difícil no futebol brasileiro. Ele sai do 0 ao 100. Ele sai do tenho que tomar 3 gols para ganhar, para não tomo nenhum gol. Isso não é uma coisa assim, tomei um gol, agora não tomo mais. Ele sai do 3 pro 0. Isso é Fernando Diniz. Meu Deus do céu. 880. Ô, Cris, saudades não? Do seu ex? Falou baixinho. Ele tá com certo receio, hein? Tá. Eu que tô. Dezembro tá chegando. Eu que tô, Cris, com receio É logo de você. ali, né? Ô, Logo Já ali. tem Papai Noel nas lojas.